porque o animal ele aperfeiçoa-se naquela técnica, na mesma técnica. Então, exatamente, que é aquela questão do padrão que a gente havia conversado. Então ele é acostumado à questão genética, à questão de cultural daquele grupo, que a casa vai ser daquela forma, ele vai se sentir seguro, aquilo ali remete a ele toda uma história. A expressão também do que o Gilberto falava, desse exercício, né, que nos torna humano. Quando a gente considera o ser humano como um ser psicossocial, você respeita esse processo de construção. E essas expressões, como a arquitetura, se tornam um símbolo desse exercício. E aí cai no respeito, né? Na tolerância e na capacidade de respeitar cada um do jeito que é, porque cada um é construído com base nesses 3 pilares. E aí vem outro desafio da humanidade. Pensando nessa questão do espaço, a gente faz a relação com o animal e o tipo de moradia, ou a técnica usada, que perpassa por toda a existência daquele animal. Mas também, se você fizer uma leitura em relação à arquitetura, em relação à moradia, você vê gerações, você vê estruturas arquitetônicas que elas demandam uma linguagem presente, né? O que se muda às vezes é o estilo, digamos assim, né? Mas intrinsecamente o quarto, a sala, a moradia, nós podemos refazer essa leitura do próprio animal, né? O se sentir seguro. Que áreas você se sente seguro? Então, numa relação entre animais, a gente pode até entender o ser humano que ele busca talvez a diferença no estilo ou às vezes na tecnologia, mas o cerne da segurança da questão de como ele vai habitar, daquela sensação que ele quer ter, geralmente ele não muda muito, né? Se você conseguir entender a moradia enquanto arquitetura, você vai ver que todo o programa de necessidade de um cliente, ele é pautado exatamente naqueles espaços pré-dimensionados como sala de estar, cozinha, quarto, banheiros, área de convivência. O resto é a técnica nova, aquela coisa que saia do padrão, né? Você sai do dia a dia, sai daquilo criado, e aí você pode criar um outro estilo, vamos dizer assim, né, Soraya? Então, como nós estamos vendo, a gente respondendo, né, buscando a resposta para como devemos viver para alcançar um bem-estar. Hoje a gente viu um pouquinho aqui que desenvolvendo as nossas capacidades mais humanas e se afirmando a nossa humanidade, né, se diferenciando da animalidade e nessas coisas sutis, né, porque no início era a questão, até na construção, por exemplo, era a questão da segurança, né, em primeiro lugar, que existe até hoje, mas com o desenvolvimento da humanidade, das coisas sutis, se colocar no lugar do outro, como você colocou, Soraya. Quer dizer, então, aí a gente, na própria arquitetura, na construção da casa, por exemplo, essas sutilezas, né, elas vão aparecendo. Você vê esse exercício da humanidade, né? Do homem crescendo enquanto desenvolvimento mesmo, daquilo tudo que ele apreende, né? Então ele vai colocando em prática. Eu vejo exatamente dessa forma. O homem hoje ele exerce essa humanidade através daquilo que ele desenvolveu, das técnicas que ele desenvolveu, que pode para ele trazer o bem-estar, o conforto. Como é que fica essa associação, né, Soraya, do homem aquilo que ele produz, do homem do passado ao homem do presente? Lógico que entendendo que ele continua às vezes com as mesmas linhas de uso, de raciocínio, mas com a utilização daquilo que ele desenvolveu, que é a tecnologia. Como é que fica essa relação, né? Processo de evolução mesmo, né? De evoluir e agregar conhecimento e seguir. Então, como vocês podem perceber no programa de hoje,
ficou bastante claro a questão da evolução, né? A questão da livre escolha, das opções, da evolução, do conhecimento, adquirir o conhecimento, novas tecnologias, como caminho para a gente estar desenvolvendo plenamente, se desenvolvendo como pessoa, desenvolvendo plenamente a nossa humanidade, com toda essa sutileza, característica do ser humano, de se colocar no lugar do outro, de ser capaz de se preocupar, como a senhora colocou, de estar prevendo, né, o que vem pela frente. Então, tudo isso pode responder à pergunta do início do programa, né? Como devemos viver, que caminho seguir para alcançarmos o bem-estar. Então, gente, vamos para o intervalo e agradecendo mais uma vez a presença aqui do Marcelo e da Soraya, porque na volta eu vou convidar vocês para irmos ao consultório, que eu vou conversar com vocês sobre o assunto dos anestésicos locais. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia e dessa vez aqui no consultório para conversarmos um pouco sobre a dor. Você que acha que a dor é algo ruim para nossas vidas, saiba que a dor é um alerta, é um sinal de defesa importante que o nosso organismo emite quando estamos sendo agredidos de alguma forma. A dor é um sinal de alerta, de algo que não está andando muito bem, de algo que está errado em relação ao nosso organismo. Perceber rapidamente que, por exemplo, um líquido quente, né, está queimando a nossa pele e retirar imediatamente a mão, né, ou o dedo desse líquido é uma reação de defesa em função do estímulo que recebemos, do estímulo doloroso que recebemos, que vai direto ao cérebro e de lá então há um comando para que a gente reaja àquele estímulo doloroso. Se não tivéssemos esse estímulo, nós não estaríamos percebendo que o líquido quente estaria queimando a nossa mão, a nossa pele, e o mal poderia ser de gravidade enorme, não é mesmo? Então, temos em mente, a partir de agora, que a dor é uma defesa do nosso organismo. Agora, uma vez descoberta a causa dessa dor, nós vamos proceder, então, para eliminar essa sensação, remover a causa dessa dor. Tanto médicos como dentistas, nos seus procedimentos ambulatoriais ou no próprio consultório, para remover a causa da dor do seu paciente, se utilizam para os seus procedimentos serem realizados já sem dor, dos anestésicos locais que eu conversei um pouquinho com vocês no último programa. Um fármaco tão importante que apareceu meados do século passado. Então, veja a importância, até a metade do século passado, esses fármacos não existiam, não estavam disponíveis e era difícil imaginar os procedimentos que nós temos hoje, tanto na medicina como na odontologia, sem a utilização desses fármacos, desses anestésicos locais. A anestesia local é o método de controle da dor mais utilizado pelo cirurgião dentista. Vamos falar agora da parte odontológica, porque o cirurgião dentista, ele com frequência ele se depara com processos patológicos da cavidade bucal e precisa realizar os procedimentos para resolver o problema do seu paciente. E ele utiliza então com muita frequência o uso dos anestésicos locais. Agora, a seleção desses anestésicos gera muitas vezes algumas dúvidas
principalmente em pacientes como gestantes, portadores de doenças sistêmicas como diabéticos, hipertensos, portadores de problemas cardiovasculares. Então, existe uma certa preocupação do cirurgião dentista em relação a isso. Mas a literatura é farta no estudo e na orientação em relação à escolha do anestésico para cada caso. O atendimento a esses pacientes especiais, desde que nós, profissionais, realizemos uma boa anamnese, a gente faça um planejamento criterioso, faça contato com o médico do paciente, a gente vai ter condições de reunir informações importantes para a determinação então dos fatores de risco e do tipo de anestésico que o ideal para usar em cada um desses casos. Em Manaus nós temos a nova DFL, essa indústria importantíssima, essa indústria brasileira importantíssima, líder em comercialização de produtos odontológicos em toda a América Latina e vendendo para mais de 55 países no mundo inteiro. A nova DFL disponibiliza aqui em Manaus os seus anestésicos, uma variedade de anestésicos locais para que o dentista possa então fazer a opção em cada um dos casos, quando precisar de um anestésico de duração rápida, um anestésico de duração intermediária ou se vai precisar de um anestésico em um tempo um pouco mais prolongado. Estamos vendo imagens agora dos anestésicos locais disponibilizados pela nova DFL. Nós temos a prilocaína, nós temos a mipivacaína, nós temos a articaína e nós temos a lidocaína. A nova DFL é uma empresa brasileira fundada em 1939 e ao longo desses 70 anos se consolidou como uma grande empresa produtora de produtos odontológicos e vendendo para vários países do mundo, porque ela tem a garantia da qualidade dos seus produtos através de importantes certificados de garantia internacionais, como por exemplo o certificado da Comunidade Europeia, o ISO 9001, o ISO 13485, entre outros. Então vocês podem ter a tranquilidade de estar utilizando na sua clínica diária anestésicos locais de excelente qualidade. Bom, estamos encerrando então mais um programa Saúde e Companhia e desejando a vocês mais uma vez uma semana com muita saúde.